Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. É com essa súplica que nós iniciamos o programa Discípulos e Missionários na nossa Canção Nova. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, membro da Canção Nova, e tenho imensa alegria de estar com você neste domingo, em que a igreja celebra a solenidade de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo e a igreja que é enviada em missão para anunciar a boa nova de Jesus Cristo. Que bom que estamos juntos, irmãos, neste nosso programa, para refletir sobre o domingo de Pentecostes, a ação do Espírito Santo na igreja. Contamos com a presença, a palavra amiga de Dom Odilo Pedro Scher, arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários e um bom domingo de Pentecostes para o senhor. Muito obrigado, bom domingo também, bom domingo de Pentecostes, e a toda a comunidade Canção Nova, a todos os que nos acompanham também neste nosso encontro semanal, Discípulos Missionários. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania. Encheu toda a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os inspirava. Dom Odilo, precisamos do Espírito Santo? Precisamos do Espírito Santo. Sim, que nós precisamos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo agindo em nossa vida, nós ficamos no escuro, ficamos desorientados. E como diz a sequência da festa de hoje, que se faz depois da segunda leitura, é um hino bonito, né? Sem a tua ajuda, nada o homem pode, nada existe nele de bom. Então, o Espírito Santo é que nos move para o bem, para toda obra boa, ele nos ajuda a realizar o que é bom, nos impele, nos atrai para o bem. Dom Odilo, Pentecostes, derramamento do Espírito Santo, os discípulos com Maria e outras mulheres estavam reunidos, cumprimento da promessa de Jesus, porque conforme São Lucas narra ali no início dos Atos dos Apóstolos, Jesus faz a promessa para que eles permanecessem em Jerusalém para receber o Espírito Santo. Portanto, tendo presente os discípulos e Maria, o Espírito Santo é dom do Senhor para a igreja, para a comunidade dos fiéis, para que essa comunidade permaneça fiel a Jesus Cristo? Sim, o Espírito Santo, porém, tem uma ação muito mais ampla, né? Sim, claro. Nos ajuda, primeiramente, a compreender e crer em Jesus Cristo. Mediante a ação do Espírito Santo, nós cremos em Jesus Cristo por aquele que Ele é. Jesus, o Filho de Deus que se fez humano, Ele é o nosso Salvador, Ele é o que faz a ponte entre o céu e a terra, o pontífice, né? E, portanto, Ele é necessário para a nossa salvação, sem Ele ninguém se salva, né? Porém, o Espírito Santo age no mundo de muitas maneiras. E Jesus diz, o Espírito sopra onde quer, como o vento que vem de cá, vem de lá, o vento realiza as suas ações, mesmo se você não sabe de onde ele vem, de onde ele é impulsionado. Mas, assim, o Espírito Santo age também, não simplesmente na comunidade cristã, né? O Espírito Santo age também no mundo, em tudo aquilo que acontece de bom. Também nas outras igrejas, outras religiões, e também naqueles que não tendo religião, mas seguem retamente, por exemplo, a sua consciência, procuram fazer o bem, praticar aquilo que é bom, acabam também eles fazendo isso pela graça e pela força do Espírito Santo. Acho que a gente pode compreender isto melhor se a gente fizer um pouco essa contraposição da ação do Espírito Santo e da ação do mau espírito. O mau espírito que não é divino, né? O Espírito Santo é divino. O mau espírito, ele é justamente Satanás. Ele nunca vai nos impelir para o bem.
ele vai nos impelir para o mal, vai nos levar ao engano, para a nossa infelicidade. Pelo contrário, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, vai nos sempre orientar e impelir para o bem. E por isso que em toda parte onde acontece alguma coisa boa, o Espírito Santo também está em ação. O Espírito Santo não está preso simplesmente dentro do nosso quadrado, digamos assim, ele é livre. O Espírito age onde existe quem o acolha de uma forma ou de outra. Pelo Espírito Santo, uma coisa importante, né? São Paulo diz na carta aos Romanos, nós somos filhos de Deus. No batismo recebemos também o dom da filiação, mediante o Espírito Santo. E por isso podemos chamar Deus de Pai. Exato. E podemos, nesta vida, viver de fato como filhos e filhas de Deus, humanamente. Então, a ação do Espírito Santo é muito rica, muito vária e muito importante para nós. Temos a participação, um irmão chamado André Araújo, que faz para Dom Dilo uma pergunta. Vamos acompanhar a pergunta do André. Olá, Dom Dilo, sua bênção. A minha dúvida é o seguinte, como o Espírito Santo age concretamente na nossa vida? E junto dessa pergunta, eu queria saber também se há sinais visíveis dessa ação. Muito obrigado. Olha, falar que o Espírito Santo age concretamente não é bem apropriado, né? O Espírito Santo é Espírito, né? Agora, se age concretamente é nos efeitos. O efeito é em nós. O Espírito Santo nos impulsiona a realizar o bem. Então, nós somos concretos e agimos concretamente realizando o bem. E a teologia do Espírito Santo fala justamente que ele age interiormente, né? Ele age no interior do coração, no interior da consciência, no interior da comunidade humana, de maneira sutil, muitas vezes imperceptível, mas vai aparecer nos efeitos de onde ele está. Da mesma forma, né, o espírito mau, ele também age de maneira sutil, e que vamos perceber a ação do espírito mau nos efeitos em nós, né? E nós, nas nossas ações, se não são boas, elas vão ter consequências maléficas. Pois bem, o nosso amigo que perguntou, vamos perceber a ação do Espírito Santo através dos seus efeitos, que São Paulo fala são os frutos do Espírito Santo. A paz, a caridade, a bondade, benignidade e assim por diante, né? Capacidade do perdão. Estes são frutos da ação do Espírito Santo. Muito bem, agradecemos ao André a participação. O programa Discípulos e Missionários, ele também abre espaço para a sua participação. Basta enviar para nós o e-mail, seu e-mail, através do nosso endereço, discípulosemissionários@cançãonova.com. discípulosemissionários@cançãonova.com. Você pode enviar sua pergunta, sua dúvida ou também sugestão para nós refletirmos de algum conteúdo da vida da igreja, da sociedade, para refletirmos no nosso programa. Dom Dilo, está chegando o final do programa, Discípulos e Missionários, a sua palavra e a sua bênção, por gentileza. Pois não, hoje é uma festa grande na igreja. De alguma forma podemos dizer que hoje é aniversário da igreja. É verdade. Que vindo o Espírito Santo, como lemos nos Atos dos Apóstolos, a igreja aparece. A igreja eis um efeito concreto, né? A igreja é fruto da ação do Espírito Santo. E a igreja, nos seus inícios teve muitos sinais da ação do Espírito Santo. As falas em línguas, teve as curas, a pregação de quem era analfabeto, praticamente, de repente se torna eloquente no falar, e tantas outras coisas bonitas, né? Na primeira comunidade lá em Jerusalém. Há muitas conversões, o Espírito Santo move para a conversão. Por isso mesmo, hoje nós nos alegramos todos juntos por aquilo que o Espírito Santo já realizou na vida da igreja e continua a realizar. Lá em Roma, durante o conclave, muitos comentaram, foi um Pentecostes. A gente percebia a ação do Espírito Santo, né? E na eleição do Papa Leão XIV, muitos viram sinal da ação do Espírito Santo, de fato. Pois bem,
confiemos nossa vida ao Espírito Santo, que Ele vai nos conduzir para toda a obra boa. E nos deixemos conduzir, sejamos bons instrumentos da ação do Espírito Santo no mundo, ao redor de nós e nossa família, e onde nós estivermos trabalhando e ocupados na vida. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.